Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 9 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéreas e faz oração e confissão a Deus. Esdras 9:1. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Esdras 9:2. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Esdras 9:3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Esdras 9:4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Esdras 9:5. E, perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. Esdras 9:6. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Esdras 9:7. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, a espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Esdras 9:8. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Esdras 9:9. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Esdras 9:10. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Esdras 9:11. Os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações, com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Esdras 9:12. Agora, pois, vossas filhas, não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e façais possuir a vossos filhos para sempre. Esdras 9:3. E, depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Esdras 9:14. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações?
Não te indignarias tu, assim, contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Esdras 9:15. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Bem, façamos alguns comentários com relação ao capítulo 9 do livro de Esdras da Bíblia Sagrada. Esdras 9, de 1 a 2. Tem o seguinte comentário aqui. Diz assim: Esdras descobriu a transgressão. Em hebraico, tem uma palavra aqui que eu não sei pronunciar, Maal. Literalmente significa um ato de infidelidade do povo. Esse termo indica um pecado contra Deus pela profanação de algo sagrado ou pela violação de um voto. A mesma palavra é usada para explicar por que os de Judá foram transportados à Babilônia. Israel está em 1 Crônicas 9:1. Israel tinha uma relação de conserto com Deus e sabia que não devia se misturar com as nações pagãs. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. Casamentos mistos. O escritor de aí ele fala também em Neemias, capítulo 10, fala sobre isso. O escritor de Deuteronômio estava se referindo às nações vizinhas, representadas aqui pelos povos destas terras, como está em Esdras 9:1. A questão dos casamentos mistos se estendeu ao longo de toda a história de Israel. Em primeiro lugar, era essencial que o povo se mantivesse fiel. Israel havia recebido a promessa e que seria uma bênção para o mundo todo. Está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1, Gênesis 12, 1, depois de 3 a 7. A promessa da santa semente se cumpriu em Jesus Cristo, como está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 13, e Mateus capítulo 1, versículo 1. Em segundo lugar, as nações pagãs, com seus deuses estrangeiros e práticas religiosas estranhas, muitas vezes imorais, continuavam sendo uma ameaça constante à fé e à fidelidade dos israelitas para Yahvé. Isso é a verdade até hoje, né? Bem, agora eu vou comentar do capítulo 9, entre os versículos 3 e 5. Diz assim: rasgar as vestes. Rasgar as vestes, arrancar os cabelos e assentar-se atônito eram demonstrações tradicionais de lamentação e, neste caso, indicam que os judeus haviam cometido um pecado possível de morte e que Deus poderia justificadamente condená-los. O fato de Esdras rasgar não apenas um manto, mas também as vestes, enfatiza a seriedade da transgressão. Agora, ainda em Esdras, no capítulo 9, entre os versículos o versículo 9 e 7 e o versículo 10, 2, ou parece que é até entre esses versículos, né? Ele diz assim: Em seu concerto com Israel, Deus prometeu abençoar e jamais abandonar os israelitas, caso confiassem e adorassem somente a ele. Está escrito em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, Jeremias, capítulo 11, versículo 4. Ao longo dos anos, eles descumpriram inúmeras vezes sua parte no acordo, mas Yahvé permaneceu fiel. Veja Lamentações, capítulo 3, versículo 22, uma nota. Esdras declarou que Israel havia se tornado um povo vergonhoso diante de Deus, mas também lembrou que Yahvé é um Deus justo e bondoso. Bem, tem mais ainda um comentário que diz assim:
Esdras, no versículo 15, 9 e 15, foram poucos os judeus que regressaram do exílio na Babilônia. Esse grupo foi chamado de remanescentes e sua existência, não mais como nação, mas como uma pequena comunidade de homens, mulheres e crianças, representou um ato divino de restauração. Bem, então, foi um privilégio, né? Ler a palavra do Senhor, sempre viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, assim também diz a palavra. Então, lemos Esdras capítulo 9, ok? Bem, então, até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Que Deus abençoe todos e todas, livre do mal, nossos amigos, até nossos inimigos, pastores, todas as pessoas, de um modo geral, sejam guardadas e protegidas pelo Espírito Santo de Deus. É em nome de Jesus que nós deixamos aqui essa leitura de Esdras, capítulo 9.